Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Crow TV, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do Dr. Walter Trebitz, professor de Direito e Universidade, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Walter? Como vai você? Tudo ótimo, tudo em paz. E você, Ana? Ana. Já te confundi, hein? E você, Cris, como é que tá? Eu também, está tudo em paz, graças a Deus. Não podemos esquecer de dizer graças a Deus, né? Ô, Walter, nós temos assim a continuação daquela nossa matéria da semana passada que é super interessante e também assim quem aproveitou vai continuar crescendo, né, dando esse upgrade evolutivo que é o mais importante para esse momento. É o perigo da inconsciência, o nosso nome da pauta de hoje, parte 2, né, Walter? Você quer falar um pouquinho desse tema para quem ainda não estava plugado? Então, primeiro, convidar o pessoal que eventualmente pegar essa nossa segunda parte, que também dá uma procurada lá na lista das nossas lives para assistir a primeira, porque não vai estar necessariamente perdendo o conteúdo, porque aqui a gente dá uma continuidade que será útil para todo mundo também, né? Porque é uma continuidade em relação a informações importantes sobre, né, de verdade, essa nossa busca sincera da consciência em torno de nós mesmos, essa consciência que tanto a gente fala, não é um trabalho para o universo, um trabalho para o mundo, um trabalho para alguém, para sua família, né, ou para alguma pretensão fora de você. O trabalho de consciência é para nós mesmos, porque nós mesmos poderemos ser úteis, né, no sentido de dar continuidade a essa mudança gigantesca que acontece no planeta e já é bastante importante. O que vale dizer também para as pessoas, a gente talvez entre um pedacinho nesse assunto no decorrer da live, é que o fato de os tempos, né, findarem para determinadas atitudes e transformações, deve-se notar também que o tempo é muito curto. O que eu quero dizer com isso? Aproveitem tudo que vocês puderem aproveitar, né? Então, está chegando as festas, não deixe de comemorar, não deixe de participar, não deixe de estar com as pessoas, não adie relacionamento, não adiem contatos, não adiem alguma coisa que vocês podem fazer, porque os nossos tempos já de 24 horas, em termos de sensação, né, já há muito tempo se tornaram 16, né, a sensação de fato, mas agora não é nem mais a sensação, é o de fato, o que resulta, né, de todos nós, em torno de todos nós, e os resultados, as nossas expectativas, e aquilo que a gente realmente alcança. Então, o tempo se reduziu, mas não se reduziu a oportunidade e nem a percepção. Quem trabalha com isso, na mesma velocidade que o tempo, na sensação, se reduz, é a velocidade pela qual a gente se desenvolve e entende, né, esses processos. Sim, deve haver um esforço. Nada virá pronto, né, nesse sentido. O que virá pronto pode, sim, encantar o ser humano e vai encantar, porque o ser humano, de fato, minimamente desperto, vai perceber as alterações, as mudanças, as melhoras e a própria oportunidade de desenvolvimento. Mas tudo que é nosso tem que ser feito por nós mesmos. E é esse esforço que a gente traz para vocês aqui e convida vocês a fazer. Ô, Walter, o que devemos fazer aí para lidar com a nova realidade? Em suma, é se preparar para essa realidade, né? E, claro, né, de acordo com esse preparo, se evita o que aqueles que nos assistem chamam de falha no sistema. O que é falha no sistema, né, para eles, né, na visão deles, nesse momento? É a não percepção, ficar, vamos dizer assim, adormecido por tudo que está acontecendo e se transformando. Para as pessoas, né, como um todo, saibam que as grandes transformações que, de fato, vão culminar com o evento,
estão acontecendo já desde o mês de setembro. Então, um pouco longe das reclamações ou das observações ou daquelas lamentações sobre a temperatura, sobre a mudança do tempo, sobre determinadas situações que a gente está vendo acontecer, isso sim já é parte gigantesca da transformação dimensional que nós estamos passando. Outra questão importante, e eu tenho lamentado ver que pessoas muito próximas a mim reclamam de dores no corpo, indisposição, cansaço, e quando eu puxo, né, a explicação que isso é a transição planetária, com outras palavras, né, um pouco mais sutis, sem ser tão direto assim, né, eu vejo a pessoa me ouvir, mas com aquela firme resolução que é a ideia do Walter. O Walter acredita nisso. Então, tudo bem, o Walter acredita nisso, vamos respeitar o Walter. E, no entanto, né, o que acontece? Se a pessoa aceitar essas transformações em si mesma, ela, inclusive, lida melhor. Por quê? Porque ela tem a consciência que ela não está doente, que ela não está adoecendo, que ela não está envelhecendo precocemente ou está num processo de autoenvelhecimento preocupante. Então, quando a gente fala, né, que os processos que nos deixam exauridos, que nos deixam com dores e tudo mais, são processos de transformação, né, isso seria, ou como de fato é, uma boa notícia, só que ainda temos dificuldade de sermos ouvidos, né, ou as pessoas aceitarem, né, esse tipo de mensagem. E é o que tem para ser dito, porque é o que está sendo dito, está sendo explicado dessa forma e está sendo percebido também. Porque eu tenho certeza, assim como eu experimentei isso, que processos, né, físicos que nos causam incômodo, dores ou cansaço e tudo mais, eles passam. E quando eles passam e você assimila a nova vibração, você está num outro estado, até mais saudável, mais energético, mais preparado. E isso é a grande mudança que existe aqui. Mas se a pessoa não viver e esperar que uma mudança será visual, no sentido, eu vou enxergar um mundo diferente, e aí tudo vai ser diferente, não, você faz parte desse processo, né, de adaptação. E essas adaptações acontecem com todo mundo. E quem entende isso pode ficar mais tranquilo, se preocupar menos, né, ficar menos tenso, não ficar angustiado, não ficar preocupado. Isso é muito importante. Óbvio que quem tem um problema que foi identificado, né, por um diagnóstico médico, que é uma doença, tem que se tratar, tem que se cuidar, tem que procurar assistência e tudo mais. Mas falando aqui para as pessoas simplesmente desprezarem. Mas quando você vai, de fato, fazer um exame e constata que você não tem nada, só que você tem dores, você não se sente muito, né, disposto ou disposta e coisa e tal, pode ter certeza que isso é a sua transformação energética. E isso importa, sim, né, de uma forma como lidar com essa realidade. E essa realidade se chama, né, a forma que nós enxergamos, né, essa verdade que vem, né, se mostrando e se ampliando dentro do que nós estamos vivendo agora. Ô, Walter, é possível saber como as pessoas sentirão no espaço a seu redor? Com certeza. Um dos grandes exemplos de uma transformação sem precedentes que já ocorre, segundo um bom observador, há um pouco mais de um ano, ou mais, um pouco mais de um ano, é o brilho do Sol. Hoje ele é branco, e ainda mudará essa cor, mais uma vez, né? Terá outras mudanças. Então, o brilho, né, que é justamente a mudança da grade vibracional do próprio mundo. Nós vamos, inclusive, ter contato visual, e vai ser possível ver isso, né, que as nossas células emitirão flashes de luz. Flashes de luz e pequenos raios. Por quê? Porque todos os nossos processos, eles são elétricos, né? Ou eletroquímicos,
ou eletrostáticos, existe sempre a questão da eletricidade no meio disso, né? Padrão de frequência e emissão. E esses padrões elétricos vão se intensificar, né? Então, também o que vai ocorrer, e isso não é novidade, isso já é estudado nas escolas esotéricas há mais de 100 anos, pelo menos que eu tenho visto nos escritos e nos relatos. Vai acontecer, como de fato já está acontecendo, uma dificuldade em respirar. As pessoas vão sentir, né, o ar mais denso, mais pesado. E as escolas esotéricas explicam isso há muito tempo, de tal forma que o que sempre se explicou sobre isso? Que o dia que o ser humano tivesse dificuldade de respirar, é porque estaríamos ingressando numa nova era, numa era mais sutil. E isso também, o que pode acontecer? Pode acontecer, não, irá acontecer. Vai depender também de uma adaptação. Não significa que isso vai acontecer e as pessoas vão conviver o resto da sua existência física aqui nessas condições. Não. Pode sim vir, como de fato acontece, a gente está vendo acontecer com algumas pessoas, em maior intensidade, mas isso vai criando uma adaptabilidade, né? Então, essa dificuldade, né, em respirar, sentir o ar mais denso, não significa que o ar se densificou, e sim que os nossos padrões estão se adaptando, inclusive o padrão de convivência material com essa realidade que a gente está aqui. Então, o que se recomenda fazer? Se você sentir o peso, né, de uma respiração mais difícil, é respirar profundamente, né, durante um período. Cuidado também com exercícios de respiração neste momento, porque os exercícios de respiração, eles modificam o seu padrão de assimilação energético-vibracional. Eles mudam até seu estado de consciência. Por isso que, né, na yoga e outras práticas, se tem, né, as práticas de respiração. Então, precisa ter cuidado com isso, mas não se trata exatamente disso, e sim, Walter, de uma adaptação que nós estamos entrando e necessitando, né, tratar. Bacana. O que acontecerá com a percepção do tempo? Nós vamos começar a notar o que a gente chama de dobra temporal. Como se o espaço-tempo começasse a desaparecer. E o que significa uma dobra temporal? Você vai ter a sensação de se transportar instantaneamente de um estado ao outro de percepção. Talvez não de espaço, mas de percepção. Isso tem a ver com a dobra temporal. E nas dobras temporais também acontecem as cadeias de energia, de expressão de energia, que é um princípio de contato com a multidimensionalidade, onde nós começaremos, então, a perceber a outra dimensão. E aí, o que você faz? Se isso começar a te perturbar ou te incomodar, vai dormir. Eles recomendam, quem está nos assistindo, relaxar e dormir. Porque quando você acordar desse sono, você vai se acordar se sentindo muito bem, muito melhor. Porque uma dobra espacial, ela, de fato, você precisa reconhecê-la, ter consciência dela. Porque senão, pode induzir a pessoa a não entender nada, né? Não entender nada. De repente, dá o inverso do déjà vu, né? Em vez de ela entrar num passado, de repente, ela vê um avanço de tempo, né? Ou um ciclo de tempo instantâneo na sua percepção, e quem não está desperto entendendo o processo pode não entender nada disso, né? Pode se sentir realmente, bom, o que está acontecendo, né? E eu já tenho algumas percepções em relação a isso, e tenho lidado com isso com cuidado, porque às vezes a gente é acometido de um micro apagão, né? Assim, você fica num estado de um zero aí,
Mas tudo isso faz parte, né, desse processo e do que estão nos explicando como uma dobra temporal. O que é a dobra temporal? Né? Mudança dimensional, mudança da nossa realidade para uma nova realidade. E a dobra temporal, o que ela faz? Né? Assim, para também explicar para o pessoal. Por dobras temporais, você viaja no universo. Simples assim. É por esses meios que os galácticos conseguem, né, transitar no universo com praticamente energia zero, né, estando presentes em realidades, né, de acordo com o que também eles estão autorizados, porque nós ganharemos essa autorização com o tempo, né, ou retomaremos, ou resgataremos, né, a nossa multidimensionalidade, mas é uma espécie de autorização, porque a consciência depende disso, depende de você ter consciência, e o ser humano, no estado que está agora, ainda não tem o preparo, talvez a maioria, se não quase todos, de viajar, né, no universo, de acordo com todas as nossas prerrogativas. E essas prerrogativas serão nos ensinadas, a gente vai conseguir, vamos dizer, nos tornar seres com compreensão multidimensional. E também, né, não é só uma consciência dimensional, mas é uma consciência multidimensional que vem aí. Bacana. E mais uma vez, Walter, o que acontecerá com os entes queridos que insistem em permanecer aí adormecidos, né? Então, isso a gente sempre cuida desse assunto, porque as pessoas se preocupam demais, com razão, e até mesmo a gente que sabe, até certo ponto, que não pode fazer muita coisa, né, pelos nossos queridos, que eles terão que fazer a sua parte, mas existe aí algo que é uma espécie de alento, né? No processo de transição, não serão perdidas, né, como pode-se dizer, as almas ou as consciências, ou não terão oportunidades. O que, de fato, vai acontecer é que com os nossos entes queridos, se eles se negarem a despertar ou a sair do adormecimento, eles terão a dose que eles poderão suportar ou que poderão entender. Então, o que pode acontecer não é a nossa preocupação com eles, é eles não se preocuparem conosco, porque eu digo conosco, eu me incluo aí, mas de repente eu nem terei tudo isso, né, para fazer parte de uma quinta dimensão. Mas se for olhar por esse prisma, eles deverão se preocupar com seus entes queridos e despertos, porque pode ser que eles percam o contato com os despertos, né? Então a preocupação tem que ser muito maior deles do que nós com eles. É claro que nossa forma de ver e sentir mostra que a quinta dimensão é uma dimensão ascensional, uma dimensão de progresso, de crescimento, né, de amor incondicional, e todas essas missões que a gente tem, humanas, para praticar. Mas, de fato, quem tem que se preocupar são eles, né, com seus entes queridos despertos, e não os entes queridos despertos com eles. Né, porque eles, né, assim como nós, eles também não podem ser violados, eles não podem ser impostos, ou não podem ser obrigados nesse sentido. E aí terão seu ambiente, um ambiente próprio a eles. Né? A maior preocupação dos galácticos que nos assistem neste processo é a assimilação. Não é o que vai acontecer de um lado ou de outro, digo, entre o despertar e o não despertar. E sim a assimilação, de não prejudicar ninguém, e das pessoas não se prejudicarem, das pessoas que não estiverem despertas, assimilarem até o ponto que conseguem assimilar sem se prejudicar, porque o trabalho não é esse, a intenção não é essa, e o processo não é esse. Só que é um processo que está acontecendo no universo. Não é uma coisa para o ser humano, não é uma coisa para o planeta Terra, para o universo. E aí sim, né, precisa dessa participação, precisa desse esforço nosso aqui. Ô, Walter, como passar por esse período aí conscientemente, com o mínimo de dor e frustração, então? Observe o mundo, observar o mundo e a nós mesmos, o tempo todo. Uhum. O trabalho do verdadeiro despertar agora é você olhar para si o tempo todo. É o observador.
Observar o tempo todo. As suas atitudes, o que você venceu, porque você venceu. Você que eu digo, você, Ângela, eu e mais milhões aí, ou milhares que acompanham o nosso trabalho. Nós vencemos, só que vencemos uma parte, isso eu tenho certeza. Vencemos uma parte. Tem muita coisa que você não é mais, que você é melhor, que você é um melhor para si, que você venceu. Eu também, mas tem uma partezinha que ainda não. E nesse contexto é a observação de nós mesmos. E observar o mundo, né? Então, assim, qual que é a saída agora? A pacificação. Sempre. Isso aí. Não é a passividade, mas é a pacificação. Isso aí. Resolva as coisas pelo diálogo, resolva as coisas pela conversa. Isso. E quem lida com grupos, mais ainda. Mais paciência, mais tolerância. Isso. Essa é a observação do mundo. Porque também não pode se confundir observação com projeção. A pessoa fica olhando para o mundo, vê que o mundo ainda tem muito que... Não o mundo, mas quem habita nele. O mundo tá pronto. O ser humano, alguma parte não está pronta ainda. E aí fica estabelecendo um juízo de valor negativo, críticas. É isso. Não é isso. Observar o mundo significa saber o que está acontecendo sem se envolver com isso. Porque o que ocorre? Que nós explicamos e reexplicamos. Houve, recentemente, alguns conflitos mundiais importantes que estavam em vias de causar uma questão mundial. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Agora ela veio para a América do Sul. Aí. Só que o que as pessoas estão fazendo? Elas estão pegando as informações que vêm de lá e criando um ambiente de desespero, de angústia, fazendo juízo de valor, porque um está certo, porque o outro não está, né? Porque o tio Sam, as tropas, as bases, quem vai ser, quem não vai ser, saia disso. Observe. Observe. Porque não deu certo no leste europeu, não deu certo no Oriente Médio. Certo nas intenções, tá, gente? Tá? Mais uma vez explicando que as coisas acontecem de uma forma muito grave, muito severa, muita gente entregou sua vida pela humanidade, mais uma vez lembrando isso. Isso não foi uma coisinha pontual ali, mas vocês estão observando que os fatos vão se diluindo, as notícias vão apagando e vão trocando. Agora estão trocando porque agora a coisa vem aí para a América do Sul. E esperem para ver até onde isso vai, como isso vai e que extensão vai dar. E aí começa a discussão, porque o líder daqui não tem isso, não tem aquilo, saiam desse campo. Apenas observem e aguardem. Porque isso, claro, nós, com as nossas mãos, nós não podemos fazer nada. Apenas observar. E vibrar positivamente. Então, isso é a observação dos acontecimentos. E quanto aos seus queridos, deixe cada um ser, tenha compreensão, tenha empatia, tenha paciência, né? Porque a perda de paciência, a discussão é forte agora. Agora, nesse momento, nesse final de ano, nesses dias, para você abrir uma discussão pesada, é bem fácil, tá? Então, tomem cuidado. Tomem cuidado. Estou falando isso de experiência própria. Se arrumar uma discussãozinha aí, Como? Não, eu queria perguntar quando isso tudo vai acontecer. Já está acontecendo. Como eu disse para vocês, desde setembro desse ano, e isso já vem acontecendo, essas transformações energéticas, mas o nosso 2023 é o nosso 2023, tem um bom pedaço ainda, e ao mesmo tempo que eu falei para vocês, que as dobras temporais estão aí, o tempo se reduz tanto na vivência como na sensibilidade, na absorção dele, na consciência dele, mas, ao mesmo tempo, para fins de transformação, nós estamos no dia 8, até dia 31, é um espaço infinitamente grande para as nossas transformações, não só pessoais, como do mundo inteiro. Mas isso já se inicia bem aí, desde o mês de setembro, de uma forma muito intensa e muito importante.
Walter, é essa a transição que deveria ter ocorrido em 21 de dezembro de 2012? Sim, mas é um pouco diferente. É um pouco diferente. Lá aconteceu também. Mas o que vem acontecendo? A transformação que não é, vamos dizer, com o fim de sacrificar consciências, ela não pode ser de uma vez só. Ela não pode ser num único evento. Como vocês estão percebendo, como todos já perceberam. Então, ela teve um início importante ali, uma virada, vamos chamar assim, em 2012. E agora, só que agora o que acontece? Né? Nós temos um auxílio chamado de auxílio superior, mas eles também têm um cuidado para não colocar esse superior como se nós fôssemos submetidos a semideuses. Ele é superior no sentido de que quem nos assiste são consciências de sétima dimensão. E vão passar em breve de sexta e sétima dimensão. E vão passar em breve para uma dimensão de oitava consciência. Da mesma forma que nós vamos entender a quinta dimensão em breve. E para que isso aconteça com eles, tem que acontecer conosco, porque todos vão enfrentar, né, uma transformação e uma mudança. Todos os seres que aqui habitam nesse nosso universo local, que estão nos assistindo, que estão no sistema solar, né, em todos os planetas do nosso sistema solar, que transitam no Sol enquanto o Sol é um portal, né, e que habitam, né, nossas regiões aqui, seja nos planetas ou seja em mega naves que são, né, existem naves aí do tamanho de planetas também. Né? Então, todos passarão por essa transformação, né? Inclusive eles. E isso, então, é uma participação coletiva. E agora é um pouco diferente, porque agora a assistência deles, eles olham para nós de uma forma mais próxima. Walter, como os galácticos, né, que nos assistem sabem tudo isso? Eles passaram, ou viram as linhas do tempo prováveis assim? Segundo eles, né, que eles que nos informam, porque todas as informações que eu estou passando nessa live e na anterior se refere a informações que eles nos fornecem, né, eles afirmam que estão conectados com todos nós. Existe uma conexão Sim. com todos nós, energético-vibracional. E por que existe uma conexão energético-vibracional? Mais uma vez, eu deixo o recado para todo mundo. O ser humano é um ser especial no universo, sim. Nós somos uma cadeia complexa, orgânica, enquanto corpo físico, onde habita, né, um espírito que expressa uma alma. E tudo isso tem as suas conexões, de todas as formas. Nós temos 7 glândulas endócrinas, que são as principais. Temos 7 chakras pulsantes, ou seja, portais, vórtices energéticos. Tudo isso estudado e entendido, isso dá uma enorme conexão com esses seres e com outros mais, ou a possibilidade delas. O que nós não temos ainda é a plena consciência disso, a plena percepção. Ainda está no campo do que a Ângela fala, o Walter fala e todos os outros falam, e uma parte quer acreditar, outra está acompanhando, outra também tem certeza disso porque, né, estuda isso, e assim ainda estamos nesse estado. Né? A grande massa nem passa perto, né, o que a gente fala, no entendimento deles. Eles estão ainda naquela coisa, ou uma grande mídia fala para eles, eles acreditam, né, ou os olhos vão ter que mostrar para eles, ainda está nesse estado, né, a maioria. Entretanto, nós temos estas ligações, esse ser, o ser humano é um ser pulsante, né, um ser pulsante. Agora, nós, quando eu digo aqueles que não estão despertos, têm uma ideia sobre o ser humano bastante negativa, né, bastante depreciativa. Só que o universo não vê assim, e nós não somos vistos assim, e não somos assim. É que a nossa inconsciência muitas vezes nos obriga, né, a ter uma crença, uma autocrença negativa.
mas eu deixo mais uma vez o recado para o pessoal, né, para se valorizar no sentido, não da vaidade, mas do seu valor verdadeiro, né, o que é o seu corpo, por que você deve, né, cuidar dele, né, por que você, é importante vencer a entropia, a gente falou há um tempinho atrás, aí eu falei um pouquinho da entropia de si, que não é só o envelhecimento físico, né, mas o envelhecimento, né, em relação às crenças pessoais, um regime de crenças que mandam nas pessoas, cria uma entropia de consciência. Então, assim, a grosso modo, para o pessoal entender o que significa essa tal dessa entropia de consciência, é envelhecer a alma. A pessoa envelhece, a pessoa passa, né, inclusive de tantas crenças que ela cria para si, ela acaba descrendo de tudo, né, porque o tempo passa, as coisas se revelam, e aí, né, as pessoas muitas vezes criam elementos de autofrustração, de projeção, e o caminho é esse, o caminho é infinitamente lindo dentro de cada um. E quando ele é feito, tudo isso fica a segundo plano, né? Se vence a entropia, se vence todo esse processo. É um pouco difícil. Walter, durante a transição planetária, poderemos usar essa energia liberada para o desenvolvimento do nosso mundo? Como fazer isso? Expressar o desejo de fazer isso, de receber a energia da transição para o nosso mundo. Ninguém tem o direito de tirar isso de nós. E nós precisamos querer recebê-la. Feito isso, você fará parte, eu farei parte, todos nós faremos parte. Quanto mais a gente expressar esse desejo de participação, menos oportunidade de sistemas, né, que interferem nisso ou inibem isso, vão poder se manifestar. Ou capturar essa energia para si, né, porque a escuridão, os trevosos, né, em parte também procuram captar ou sequestrar essa energia para si. Um pouco do exemplo é o que a gente está vendo, né, na transformação da consciência da humanidade em relação aos próprios extraterrestres. O que os escuros estão fazendo? Criando proibições do nosso contato, proibições do nosso conhecer em relação a eles, proibições de nós termos qualquer tipo de material ou informação que eles possam trazer para a gente aqui. O que significa isso? Mais uma vez, a escuridão querendo, né, criar um domínio, né, querendo tirar do ser humano seu direito ou contato. Porque o que significa isso? Né? O que significa essa prisão? Né? O ser humano sendo, mais uma vez, né, escravo de algo que vai mandar nele. Ah, você não pode ter contato com o universo. Mesmo que o universo esteja aí, que tem uma espaçonave na sua cabeça, não tá, e é isso que eles estão tentando fazer. E nós temos que vencer isso, mas não por um protesto, ou por reclamação, ou por lamentação, ou por ficar acusando, ou tendo a consciência que eles fazem isso só. Nós vamos vencer isso aspirando, né, tendo a aspiração desta energia de quinta dimensão. Aí não tem para ninguém. Eles não vão conseguir, né, nem vão suportar isso. Mas as pessoas precisam ter esse desejo, né, e essa conexão, né, esse entendimento. Ô, Walter, mas as civilizações vieram aqui exatamente para isso mesmo? Se não obtiverem sua energia, o que acontece? Tudo é uma escolha. Quem nos assiste, eles estão cientes dos riscos, né, de quem não receber essa energia e da própria liberação dela. Mas, também, por outro lado, eles têm a consciência que a energia negativa deverá ser absorvida, como de fato vem acontecendo. E o que significa absorver a energia negativa? É não dispor dela, que é o que eu acabei de explicar numa das questões anteriores. Como é que você consegue que a energia negativa seja absorvida? Primeiro, não fazendo parte dela. Chega de televisão, chega de ver noticiário, chega de tomar partido de que você acredita nas agências de notícia, do que estão falando ou não falando. Chega de medo.
pessoas que têm a responsabilidade de nos proteger estão apavoradas, porque ficam se alimentando da mídia. Sim. Chega de fazer isso. Claro que, né, eu sei que depende de uma coragem especial a pessoa se libertar disso. Na verdade, as pessoas que têm esse mau hábito de alimentar a energia negativa estão apavoradas em pensar que podem se libertar de todo esse processo, pode deixar tudo isso para trás. Estão apavoradas. Quem é que tem coragem, de verdade, de falar, não, vou romper com tudo isso? Isso precisa ter coragem, porque a pessoa está viciada nisso, ela foi criada nesse ambiente, foi criada ouvindo essas coisas e acha que precisa continuar se alimentando disso. Mas a real é essa. Energia negativa será absorvida quando também ela não será produzida. Porque onde ela está sendo produzida pelo negativo, isso vai ser captado. Agora, se existem micropilhazinhas que somos nós realimentando isso, o processo fica mais lento, o processo fica mais dificultoso ou até impede, né, o nosso processo verdadeiro de atingir o objetivo, né, da transição. Walter, é perigoso para nós, né, a liberação da energia durante a transição? Isso vai funcionar como de fato está funcionando, como um efeito esponja. Nós vamos absorver essa energia. E quanto mais nós permitirmos a absorção da energia positiva, maior o volume que vai se sobrepor ao negativo. Uhum. Por isso não tem perigo. As pessoas precisam se abrir. As pessoas precisam ter minimamente a consciência dessa transformação, se permitir. Isso é muito real. Não é discurso. Mais uma vez eu deixo para o pessoal, isso não é discurso, não é convencimento de alguém que acredita nisso, isso é fato. Então faça. Liberte-se. Porque você, eu, todos nós, quando eu falo você, também aqueles e aquelas que nos assistem, né, somos todos esponjas do positivo. Quanto mais nós absorvermos essa energia de quinta dimensão, mais, né, ao tentar nos espremer pelo negativo, vão receber o fluxo contrário e vão ter que se afastar, vão ter que se retirar e vai se dissolver o negativo. Só que o negativo se dissolve se você não permitir que ele se multiplique. Verdade. Walter, como a pessoa pode entender que o comando vem de seus mentores e não de representantes das trevas que vão querer tirar vantagem disto? Eu já falei um pouco disso na pergunta anterior e eu só tenho a repetir. Expresse o desejo de se desconectar de todas as fontes desnecessárias de percepção externa. Peça aos seus aspectos superiores para te ajudar com isso. Se você não estiver conectado com o negativo, pode ter certeza que o que vai se aproximar e vai te oferecer auxílio é o positivo. São seus mentores de verdade. Porque muitos sequer permitem que os mentores, seus mentores pessoais se aproximem por se repetir e alimentar o negativo. Feito isso, você pode ter certeza que aqueles que estiverem se aproximando ou te amparando serão, né, luzes positivas, serão entes de cunho positivo. Não se iluda também que os seus maus hábitos convivem com tudo isso, porque eu conheço pessoas bem próximas a mim que continuam cultivando maus hábitos, mas frequentam centros espíritas, entendem que estão na espiritualidade, que estão recebendo, né, amparo, auxílio, sim, claro, estão sendo assistidos, mas até a página 1, porque mesmo as entidades, por mais bondosas, esclarecidas, iluminadas que possam olhar por essas pessoas, elas não podem fazer nada se a casa está suja, está bagunçada, ou continua-se com maus hábitos, né, sejam eles quais forem,
E aí eu falo muito dos vícios, né? Pessoas que se mantêm nos vícios, querendo amparo, mas o amparo vai até onde, né, há conexão. E isso também se refere a essa energia que eu falo de quinta dimensão e a possibilidade de ela ser absorvida quando, né, cada um de nós tiver a plena consciência de não se conectar e não alimentar o negativo. Correto. A permissão para nos ajudar? Qual a dimensão de quem nos assiste? Segundo eles são humanoides como nós e têm sim permissão de nos amparar. E eles, inclusive, compartilham conosco, como eu já disse aí no início, né? Eles são seres de quinta e sexta dimensão, estão se preparando para a sétima. E nesse preparo deles para a sétima é o nosso preparo para a quinta. Eles também deixam, né, uma mensagem bastante interessante, que eles passaram pelo mesmo processo que nós. Então, a maior confiança em tudo isso é que deu certo. E é o que eles afirmam, deu certo. Nós passamos pelo mesmo processo que vocês. Isso são falas deles, né? Que eles explicam. O mesmo processo que vocês. E deu certo. Nós estamos aí. Né? Nós ascensionamos a dimensões mais sutis, de maior consciência, e vai dar certo com vocês também. Então, assim, né? O universo tem muitas moradas. E todos, né, recebem a luz que merecem. Então, a mensagem que eles deixam, né? Se deu certo para eles, com toda certeza vai dar certo para o ser humano. Eu confio. Ô, Walter, estamos fazendo, então, a transição ao mesmo tempo? Sim. A galáxia inteira está mudando de dimensão, expandindo. Nós também estamos participando da movimentação de outros seres. Sim. Porque não é só uma transição ligada ao planeta Terra. É uma transição da galáxia como um todo. Então, é uma ascensão universal. Não é uma ascensão própria ou particular nossa aqui. Sim. É universal. Isso é bastante importante porque transforma nosso universo local, né, num ambiente de expressão de maior consciência, e isso é muito importante, porque a iluminação faz, né, você viver uma realidade material, né, de maior consciência. E é isso, esse é o nosso caminho nesse momento. Walter, quais os benefícios que os seres galácticos se beneficiarão de nossa transição? A liberação de uma corrente de fluxo de energia espacial. Eles seguem um caminho semelhante nessa transição ao nosso. Informações e conhecimento. E o princípio da não interferência que tanto nós falamos, né? Você mesmo, há tempos atrás, ensinou isso, né? O princípio da não interferência. E, obviamente, né? A participação de sistemas que buscam o acolhimento na mente universal. O que significa isso, né? A mente universal. Que a consciência que nós vamos adquirir é uma consciência, vou chamar assim, conhecida e assimilada já por milhares de seres. Então, mais a mais, nós teremos, como de fato já estamos tendo, né, menos divisão, não como espécies ou como seres, mas como a percepção do próprio universo, porque isso importa muito. Muito antes de importar se nós somos humanoides, se nós somos humanos ou se somos outros seres, né, encarnados ou não, mais energia ou mais matéria, o mais importante é a consciência universal, a percepção do universo como um todo de forma igual. Porque aí sim a gente terá sim um caminho de consciência sem limites, né, e sem tamanho, né, e isso é a base de um real crescimento aqui que a gente está buscando. Maravilha, Walter. Maravilha. Bom, queria te agradecer por mais essa aula maravilhosa, né? Que possamos todos realmente
refletir sobre todos esses temas que o Walter tem trazido, que são profundos, eles são repetidos no nosso canal, porque, como nós já falamos aqui, não é apenas uma vez que devemos assistir. A compreensão disso é muito profunda, a gente entra num loop, precisamos compreender, digerir e modificar sempre para o nosso máximo melhor possível. Né, Walter? Queria te agradecer a quem nos assiste, quem nos assistiu, a TV Galáctica, a nossa querida Cida que gerencia o canal, e a você, né? Toda semana, fraternalmente, como bom agente transformador da sociedade, nos ajuda e nos inspira a nos tornarmos sempre melhores. Gratidão, Walter. Fica a sua mensagem final. Gratidão a você, Cris, que está aqui toda sexta-feira com a gente, né? Compartilhando esses assuntos, dividindo, né? Essa energia, construindo, né? Essa egrégora maravilhosa, o pessoal possa aproveitar. Gratidão a Cida aqui, que carinhosamente também gerencia o canal aqui, para a gente poder ter, né, o sinal aberto aqui. Gratidão ao pessoal da TV Galáctica, a quem esteve presente aqui e quem também vai nos assistir. E gratidão a esse pessoal maravilhoso também que conversa aqui um pouquinho com a gente no canto da tela, cumprimenta, deixa sua mensagem carinhosa. Isso é muito rico, muito importante para nós. Também lembrar que quarta-feira nós teremos o Acendendo Você. Essa última quarta eu fiquei sem gravar devido a um compromisso pessoal, mas quarta-feira que vem, com certeza, teremos um tema aí para falar com vocês. E na próxima sexta, na quarta, na TV Cron, e na próxima sexta, de volta no Ponto Zero, com outro tema aqui, com a Cris de Pascoal, né, e a TV Galáctica, para a gente falar um pouco mais dessa nossa construção. Gratidão, Walter. Gratidão, pessoal. Até o próximo Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Treves. Abraço, um beijo aí para vocês, Walter. Até mais, pessoal. Até mais. Até.